o Supremo Tribunal Federal julgou ontem o pedido de habeas corpus do ex-presidente Lula. Veja a reportagem da TV Cultura. Após mais de 10 horas de sessão, que só terminou hoje de madrugada, o plenário do Supremo Tribunal Federal negou por 6 votos a 5 o pedido da defesa de Lula para ele não ser preso até que se esgotem todos os recursos. Com o julgamento empatado em 5-5, coube à ministra Carmen Lúcia, presidente do STF, o voto de desempate, negando o pedido do ex-presidente. Além de Carmen Lúcia, votaram contra a concessão do habeas corpus os ministros Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber e Luiz Fux. Votaram a favor do pedido os ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio Melo e Celso de Mello. O primeiro a votar foi o relator do caso, o ministro Edson Fachin, que disse não ver qualquer ilegalidade em decisão anterior do Superior Tribunal de Justiça, que manteve a condenação de Lula com base no entendimento de 2016 do próprio STF, que autorizou a prisão em segunda instância. O ministro Gilmar Mendes furou a fila e antecipou o voto, porque tinha viagem marcada para Lisboa. Em 2016, ele votou pela prisão em segunda instância e, desta vez, ficou a favor do habeas corpus de Lula. O ministro deu a entender que, em nova votação, poderia mudar de lado e ficar contra a prisão em segunda instância. A ministra Rosa Weber acabou por se tornar o fiel da balança no julgamento do habeas corpus de Lula. Em 2016, Rosa Weber votou contra a prisão em segunda instância. Ontem, durante os primeiros 20 minutos da leitura do voto, o intrincado ir e vir da ministra tornou impossível identificar de que lado ela ficaria. No final, enfrentando farpas dos ministros Lewandowski e Marco Aurélio Melo, ela votou contra o habeas corpus e definiu o julgamento, já que o voto da ministra Carmen Lúcia contra Lula já era esperado. O ministro Marco Aurélio Melo fez críticas durante o voto favorável ao habeas corpus, à atitude da ministra Carmen Lúcia, que ainda não encaminhou para votação 2 ações declaratórias de constitucionalidade que poderiam levar o Supremo a rever a prisão em segunda instância. Declaratórias 43 e 44 que deviam estar sendo julgadas ou já deviam ter sido julgadas ante a premência da matéria, que liberei para julgamento em dezembro último e que, digo aqui, ficará nos anais do tribunal e que, sem apequenar o Supremo, já deveriam ter sido, como disse, incluídas na pauta dita dirigida, com designação de data para o pronunciamento final. Antes do voto de Carmen Lúcia, com o julgamento empatado em 5-5, a defesa de Lula tentou uma última manobra e alegou o impedimento da presidência do tribunal em votar. Carmen Lúcia colocou a questão em plenário e foi autorizada a dar o seu voto, o 6º contra o habeas corpus, definindo de vez o placar desfavorável ao ex-presidente. Tenho para mim que não há ruptura ou afronta ao princípio da não culpabilidade penal, este início de cumprimento da pena determinada quando já exaurida a fase de provas, que se extingue exatamente após o duplo grau de jurisdição, porque então passa-se a discutir basicamente o direito. Esse é o assunto que nós vamos discutir hoje no quadro Direito em Pauta. Bom, para você entender o que é um habeas corpus, eu vou fazer um breve resgate. A possibilidade foi garantida pela Constituição em 1891. É uma garantia para os casos de lesão ou ameaça ao direito de ir e vir. Há 2 espécies de habeas corpus, o habeas preventivo e o habeas liberatório. Os professores do curso de Direito da UBRA vão nos ajudar agora, vão explicar este assunto. Por isso, primeiramente, boa noite. Professor Paulo Regis, seja bem-vindo. Boa noite, Vivi. Sempre uma alegria estarmos juntos. Hoje nós contamos mais uma vez, com o professor André César, que é professor de processo penal e de direito penal. E, como sempre, o professor Jorge Trindade, que, entre outras disciplinas, leciona psicologia jurídica. Sejam bem-vindos, professores. Muito obrigado, boa tarde. Bom, antes da gente começar a nossa conversa, tradicionalmente a gente indica, então, obras que estão disponíveis, obras jurídicas, estão disponíveis para você, telespectador, e a gente vai indicar sempre assinando com a Livraria do Advogado. Sem dúvida. Bives, nós vamos indicar mais uma publicação da Livraria do Advogado, editora, intitulada Cultura, Escolas e Fases Metodológicas do Processo.
Essa obra é da autoria do professor Marco Félix Jobim. Aliás, ele se graduou em Direito e obteve o seu mestrado em Direitos Fundamentais aqui na nossa universidade. O professor Jobim também é doutor pela PUC e pós-doutor pela Universidade Federal do Paraná. A obra que estamos indicando está na sua 4ª edição, tendo sido revista e atualizada de acordo com o novo CPC. O autor trata, dentre outros importantes temas, da cultura, das escolas de processo, das fases metodológicas ou culturais do processo. A obra é relevantíssima, grande interesse para o mundo acadêmico e, sem dúvida nenhuma, interesse para os operadores do direito. Essa é a obra que nós indicamos hoje. Perfeito, professor. Se você está interessado, aí está o telefone, aqui embaixo, da Livraria do Advogado, para você adquirir essa obra. Bom, vamos começar, professor, com o nosso convidado especial. Bom, professor André César, de forma breve, né, o senhor pode nos explicar esses 2 tipos de habeas corpus que existem e qual foi solicitado pelo ex-presidente Lula? Boa tarde, então, a todos. Boa tarde. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de trazer algo, agregar algo de relevante ou, tecnicamente falando, agregar algo que possa contribuir de alguma forma para os esclarecimentos do que vem acontecendo em relação, especialmente, às questões relacionadas aos julgamentos que temos ultimamente e que tem tomado a mídia. E, mais uma vez, nós temos um habeas corpus. Aliás, não é o único e não são poucos os habeas corpus impetrados em face da Operação Lava Jato. Já de tempo vem acontecendo isso. Especialmente sobre o julgamento de ontem, nós tivemos um habeas corpus preventivo. O habeas corpus é comumente chamado de um remédio jurídico constitucional, até porque numa determinada configuração existe o paciente, então nós comumente dizemos que é um instrumento constitucional para ou abolir o abuso, abolir a arbitrariedade, abolir a ilegalidade de uma medida que de alguma forma venha a restringir, a impedir a liberdade de locomoção, ou a partir do momento em que alguém está em risco ou na iminência de sofrer da autoridade algum ato, alguma conduta que possa lhe gerar esse mesmo dano, nós dizemos então que há o habeas corpus preventivo e há o habeas corpus liberatório. Em linhas bem rápidas, um indivíduo que está preso por uma decisão que se tenha por arbitrária, por ilegal, e um indivíduo que está prestes a ser preso. Eu estou aqui resumindo de forma, não sendo redundante, extremamente sucinta. Sim. Haverá outras espécies de habeas, haverá outras circunstâncias, requisitos estabelecidos em lei. Mas, de forma muito sucinta, podemos dividir dessa forma. Quem já sofreu ou quem está por sofrer algum dano à sua liberdade de locomoção, ao seu direito de ir e vir, garantido constitucionalmente por uma autoridade competente ou não. Perfeito, professor. Professor André César, no inciso 57 do artigo 5º da Constituição Federal de 88, ele estabelece que ninguém será considerado culpado até trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Perfeito. Assim sendo, professor, no seu entendimento, a execução antecipada da pena não afeta a presunção de inocência? Sim, afeta. Há uma distinção a ser considerada aqui. Primeiro, o texto constitucional sobre o qual o senhor mencionou trata de que a não culpabilidade, o estado de inocência, ele se mantém até que haja o trânsito em julgado da sentença condenatória. E o professor Jorge? Isso significa, pegando o gancho, e eu quero cumprimentar o professor André César mais uma vez, por ser um eminente professor, um brilhante professor aqui da casa, um grande conhecedor do direito penal, e eu admirei muito a sua expressão. Afeta, sim, a questão das garantias do indivíduo. Por que afeta? Porque a Constituição, no artigo 5º, quando prescreve as garantias do cidadão, diz que ninguém será preso sem antes o trânsito julgado de uma
sentença penal condenatória. E trânsito julgado é quando não há mais recurso, não há mais nenhuma hipótese. E nesta julgada ontem, há hipóteses, o trânsito não foi julgado, a sentença não transitou em julgado, o acórdão, e ontem se revelou para o país inteiro, e isto pode dividir o nosso país, né, pode fragmentar a nossa união nacional, porque ontem houve a derrota do direito legislado aonde? No artigo 5º da Constituição, no artigo 283 do Código de Processo Penal, que foi uma retificação do Código de 41 de agora, que diz exatamente a mesma coisa. Então, ontem foi a derrota, sim, do direito legislado, do direito escrito, para um direito interpretado às circunstâncias e aos interesses de um determinado momento. Histórico, econômico, político, social, enfim. O leigo que estava assistindo ontem, mesmo que ele não entenda todos os termos, ficou muito claro a divisão entre os juristas, em uns levando em consideração as circunstâncias, né, vendo a situação do país e o histórico recente, onde, para alguns, este rito, até transitar completamente em julgado, favoreceria a corrupção, por exemplo. É só mudar a Constituição e mudar a lei. Essa é a pergunta, professor. Como é que a gente pode interpretar essa divisão? Mas ninguém é a favor da corrupção. Outros na circunstância. Ninguém é a favor da corrupção. No Supremo Tribunal Federal, Sim. 2 ações que vão apreciar essa matéria. Né? Aí uma apreciação que não é específica naquele processo. Né? Sim. É uma apreciação, não é difusa, ela vai ser em concreto. Ou seja, na apreciação da constitucionalidade daquela medida, daquela lei. Eu até acho que nós podemos concordar, professor, com essa ideia de que os recursos podem levar a uma demora da punibilidade. Não tem problema nenhum, mas nós temos que, neste momento, obedecer uma lei, e é uma lei que está escrita, é um texto constitucional e um texto de lei penal, de lei de processo penal. Eu posso concordar que recursos sucessivos podem demorar para que a pessoa cumpra a pena e favorecer a impunidade. Mas para fazer diferente, muda a lei ou muda a Constituição. Se me permite, professor, a questão de considerar como um fator a impunidade, que é o anseio, né, das pessoas, e a crítica feita de que há impunidade, utilizando-se do argumento de que é demorado um recurso e lá então ele pode gerar de alguma forma a prescrição e isso tudo acabar com uma extinção de punibilidade, e para quem está nos ouvindo entenda, simplesmente zerar, ou seja, todo o processo, toda a investigação, todo o aparato de contraditório, etc., 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 nós temos que definir uma situação bem clara aqui. São dispositivos legais previstos ou pelo processo penal ou pelo Código Penal que estabelecem toda a maior, a mais ampla defesa para um acusado. Isso é texto ordinário. A previsão da prescrição... Isso é cláusula pétrea da Constituição. E a prescrição é do texto do Código Penal. Nós estamos falando em andamento, em processos, em volume de trabalho, em estrutura de judiciário, em situações que são criadas, por exemplo, e aqui tecnicamente falando, para que os nossos telespectadores possam entender um pouco dessa situação, prazos que começam a correr, dependendo da circunstância, a partir do 1º grau para que se declare uma prescrição. Por exemplo, quando o Ministério Público já não recorre mais da sentença de 1º grau. Então, são questões técnicas, intrínsecas a esse sistema, que muitas vezes não estão afetas a uma demora proposital, a uma demora que é provocada pela defesa. A defesa faz com que toda a garantia constitucional que o acusado tem seja ali esposada, ali exercida. Como eu costumo dizer, que uma garantia não se exerce, é o poder que o indivíduo tem de praticar um ato que lhe diz respeito à garantia, mas que o argumento de que nós tenhamos a morosidade, e isso é fator predominante, e para isso determinar a antecipação
de uma prisão por conta de um requisito que é diferente daquele da cautelaridade, nós temos em contraposição também preliminares de recursos que estão em instâncias superiores, inclusive no próprio STF, em que por vezes nós temos processos que são anulados por situações às vezes relativamente grosseiras e que o processo simplesmente é retomado no primeiro grau e muitas vezes esse indivíduo está condenado e pode já estar sujeito à prisão. Então, os ângulos sobre o mesmo objeto observado são vários, cada qual com seus argumentos e os fundamentos. Algumas premissas não são verdadeiras, mas, na verdade, o que nós temos é uma presunção de inocência pela Constituição, reproduzida de forma mais específica no artigo 283 do Código de Processo Penal, que é claro ao definir que não será preso enquanto não houver o trânsito em julgado, e a partir do momento em que isso acontece, com todo respeito à decisão que foi tomada ontem, aos habeas que estão em julgamento ou vão ser julgados, em todo respeito às ADCs, que é uma ação direta de constitucionalidade, ou seja, esse dispositivo 283 do Código de Processo Penal está sujeito à apreciação do STF, justamente em função dessa orientação da prisão já no segundo grau, e que está lá para ser dito o que é constitucional, portanto, deve haver alguma alteração em relação ao que está sendo feito nesse momento, ou não. A questão concreta, como disse o professor Jorge Trindade, esse ponto. É que a situação está posta. E uma outra questão antes, professor, se o senhor me permite, não, fique à vontade. é claro, é natural que nós tenhamos uma carga externa, circunstancial muito forte em relação a este habeas. É natural. Sim. E mais, o senhor está falando do ponto de vista eminentemente técnico, porque o senhor é um técnico, um professor brilhante tecnicamente. Agora, do ponto de vista sociológico, não estou falando em político, esta decisão de ontem e agora a decisão de prisão do Lula vai transformá-lo, não esqueçam, ele tem 72 anos, ele tem saúde debilitada, nós vamos transformar, herói já vai ser transformado em um verdadeiro mártir. Eu quero retomar, Vinícius, eu quero explorar um pouquinho mais o professor, no bom sentido, por favor. Lógico, né? Professor, nós falávamos sobre essas duas ações declaratórias de inconstitucionalidade, tá? De constitucionalidade, melhor dizendo, que estão no Supremo Tribunal Federal, não foram pautadas ainda, mas estão aguardando. Versando sobre o momento em que essas penas, elas devem começar a ser cumpridas quando forem julgadas as implicações, nós teremos a execução antecipada, ou seja, nós vamos ter agora, como foi noticiado pelo site, nós vamos ter o paciente, né? O ex-presidente Lula está agora, poderá ser a qualquer momento preso. Se essas ações forem pautadas, espera-se que elas sejam pautadas na troca da presidência do Supremo Tribunal Federal, né? Isso levaria alguns meses. Sim. Mas vamos supor que elas sejam antecipadas. Mas não poderiam ser pautadas para agora? Pois é isso que eu estou conduzindo, professor Jorge. Se elas forem antecipadas e forem julgadas, quais seriam as consequências jurídicas que nós vamos ter? O artigo 283 sobre o qual eu falei, ele é mais específico em relação à questão da prisão, né? Ele determina, pelo texto do processo penal, que só haverá prisão em duas circunstâncias genéricas, ou como uma prisão cautelar, digamos assim, preventiva ou temporária, ou a prisão em flagrante, como nós conhecemos, que tem requisitos próprios, e a prisão que eu diria que é de execução provisória. Eu preferia não usar o termo antecipada, justamente porque aqui que está a imbricação. Aqui que está a complexidade da questão. Estamos antecipando uma pena ou está havendo uma execução provisória dessa pena, enquanto não há o trânsito em julgado? Tecnicamente, há distinção aqui. Mas o que eu quero dizer em relação à sua pergunta é que nós estamos tratando da segunda hipótese, quando, havendo uma condenação e já confirmada em segundo grau, os fundamentos para a prisão, como está por acontecer em virtude dessa notícia agora, eles estão relacionados exclusivamente a uma condenação que ainda padece de julgamento por uma instância superior, especificamente sobre matéria constitucional ou de direito, tecnicamente falando.
Não haverá mais julgamento sobre prova, interrogatório e etc., a não ser que seja uma questão técnica que envolva provavelmente uma questão como há preliminar no recurso de nulidade. Pois bem, o julgamento dessas ações diretas de constitucionalidade tem por objeto dizer o seguinte: é constitucional o artigo 283. Ele não ofende, o não cumprimento dele ofenderia a presunção de inocência. Então, a consequência, uma das consequências, será atingir aqueles que estão presos provisoriamente, ainda pendentes de julgamento em instâncias superiores, porque, embora nós dizemos assim, esse recurso para instâncias superiores são recursos extraordinários, eles têm uma matéria limitada prevista pela Constituição. Então, não se discute mais todo o processo, como aconteceu no TRF4, em relação à sentença do juiz Moro. Mas não houve o trânsito em julgado. Nós não podemos dizer que há um trânsito em julgado parcial. Há pendência. O que nós podemos dizer assim, doutor Jorge, em relação ao que é o transitar em julgado? É passar pelo último dos julgamentos. Seja ele por uma previsão legal, seja ele por uma previsão legal, ou porque o indivíduo simplesmente não recorreu. Sim. Se eu tenho uma sentença condenatória de primeiro grau e a defesa não recorre, ela transitou em julgado no primeiro grau. E se há possibilidades recursais? E se esses recursos vierem a ser providos, deles... Quero pegar esse exemplo, professor. O que a gente diz depois por condenado? Em cima do caso Lula agora. Vamos entender esse caso um pouco mais à frente. Perfeito. Recapitulando. Guilherme, se puder botar mais uma vez no portal G1. Essa é a última notícia, saiu agora. A determinação, então, da prisão de Lula no caso Triplex, pelo juiz Sérgio Moro. Ainda restam alguns caminhos, ou algum caminho para Lula nesse caso? Eu primeiro pegaria a questão do professor em questão. O que vamos dizer? E aí eu sairia um pouco da tua pontuação em relação ao julgamento de ontem. Sim. Né? O que nós diremos a todos que estão nessa condição, ou na iminência de estar nessa condição? Porque eu penso que, embora nós estejamos tratando da questão pontual do habeas de ontem, envolvendo um ex-presidente da República, sim, eu não poderia me privar de mencionar a situação em que tantos outros estão. Exatamente. Não é? Claro. Em situação que estão legalmente presos, porque há uma orientação, não estou aqui criticando as decisões, porque certamente estão fundamentadas, estão seguindo uma orientação, né? E aí vem a questão da ministra Rosa Weber, que tem uma posição pessoal, mas votou com o colegiado. Também temos decisões tomadas por essa orientação e que talvez, pela visão do magistrado, talvez não compreenda dessa mesma forma. Mas na questão específica do presidente, nesse momento que a gente percebe pela leitura da reportagem, que não vi a reportagem, vi somente o enunciado, o juiz Sérgio Moro, para afirmar que ele deve se apresentar voluntariamente, isso é uma medida coercitiva que acredito, com toda a responsabilidade de estar aqui ao vivo, acredito que já tenha sido expedido o mandado de prisão e que isso tenha sido uma forma de simplesmente evitar um trauma maior em função de toda essa mobilidade que existe em torno do caso e em torno da situação prisão, para que efetivamente ele está, na verdade, confirmando o que eu ouvi há dias atrás, de que ele oportunizaria para evitar toda essa situação e ele pode se apresentar em qualquer dependência da Polícia Federal para que seja preso. Depois for provido um recurso, o que vai se dizer ao réu, seja este ou aquele que ficou preso? Nós trabalhamos muito na questão específica de pontuar que, e aí nós voltamos para a lei, como diz o professor, o direito legislado, não é? Hoje você tem questões muito específicas para se declarar o erro judiciário. Nós não podemos dizer que isso é um erro judiciário, porque até então isso tudo está pautado diante... Tem recursos previstos. Perfeito. O recurso foi provido. O réu que estava preso teve o recurso a seu favor. Ficou 6 meses, 8 meses preso. Nós vamos dizer para ele o que depois? Bom, professores, eu estou com um tempo extremamente escasso agora e eu preciso ler uma participação, segundo a orientação da direção. Eu estou assistindo o programa, é o Volney de Porto Alegre. Sinceramente, é inacreditável quão corrupto é o Brasil. Eles roubam ainda juízes e advogados, dizem que ele ainda tem presunção de inocência. Então, abram as portas das cadeias, pois todos devem ter o mesmo direito. Ouvir isso dos advogados aí é revoltante.
Essa é a opinião do Volney. Tudo bem. Mandou para o 99588-2374. Esse canal está sempre aberto para você, telespectador. O Volney finaliza dizendo: o Brasil é uma vergonha. Como querer um Brasil melhor, sendo que os que defendem são os piores? Cumprindo as leis e a Constituição. É que, de uma maneira geral, isso demonstra o anseio das pessoas. Nós estamos vivendo, e eu tenho dito isso muito em sala, se me permite o tempo. Por favor. Eu tenho dito isso, nós estamos vivendo um momento histórico, jurídico no país sobre o qual talvez nós não tenhamos lembrança. É um momento em que as pessoas estão assistindo, estão vendo efeitos negativos, por exemplo, que alguns referem de que esses julgamentos que estão acontecendo ao vivo e as pessoas assistindo está criando um certo cenário, porque diferente talvez houvesse outras decisões. E polarizando a população. E que, na verdade, eu penso o seguinte: nós temos que aqui, nesse momento, nós não podemos frustrar o texto constitucional. Nós estamos diante de efeitos de uma Constituição que foi construída e as pessoas bradaram que ela era cidadã. E ela foi considerada e é considerada como uma Constituição cidadã. E não é só sobre esse aspecto. Há inúmeros aspectos que a Constituição priva as pessoas de determinadas... estabelece frustração sobre determinadas expectativas que as pessoas têm. Mas as pessoas vivenciam isso quando enfrentam um caso. Estamos diante de uma situação. E o polarizar, vou usar a palavra do Dr. Jorge aqui, o polarizar nessa situação e dizer que efetivamente tudo tem que acontecer conforme está se definindo agora, ou que tudo tem que ser diferente, é nós trabalharmos em extremos. Temos uma Constituição, ela passa por revisão, ela tem um processo para ser revista, ela tem uma situação demorada para ser modificada, se assim for necessário, mas nós temos garantias que são constitucionalmente pétreas. Foram criadas e elas são gerais. Nós não podemos tratar que a situação do caso do julgamento de ontem, ele é um julgamento pessoalizado, é claro, porque o habeas é do ex-presidente, Sim. mas as ADCs que vêm para julgamento são sobre questões genéricas que atingem a todos. E uma questão que eu ouvi também erroneamente é o seguinte: se ontem efetivamente não fosse provido o habeas, fosse provido o habeas, muita gente seria solta. Não é verdade. Não é verdade. Bom, professor, infelizmente, o tema é complexo. Imagina, os juristas ficaram debatendo lá mais de 10 horas. Aqui seria difícil a gente tratar da situação em apenas 20 minutos, mas a gente pôde expor aqui, pelo menos, as nossas inquietações. Exatamente, as nossas inquietações e a palavra técnica aqui de um grande professor. Sem grandes dúvida. Professores sempre estão aqui no quadro Direito em Pauta, né, professor? Muito obrigado, Bives. Obrigado aos nossos professores. Tá bem. Sejam sempre bem-vindos e até o próximo Tá encontro. bem. Até a próxima, Bives.